uma questão fundamental, e aí eu estou pensando lá o diretor da escola, né? Eu falo que a melhor maneira dele saber o que tem no entorno da sua comunidade é talvez se deixar guiar pelos próprios estudantes. Nós já vivemos experiências assim, muitas vezes os jovens, os adolescentes, eles conhecem muito mais a sua comunidade do que os profissionais da escola, do que o gestor escolar. Então, trabalhar com uma ideia de cartografia, de uma cartografia participativa, em que os professores, os estudantes possam construir esse mapeamento, eu acho que é uma agenda bastante importante. Inclusive, ver qual que é o potencial, o que tem sido usado, né? Não só equipamentos públicos, mas também como equipamentos privados que às vezes são subutilizados. Nós temos em muitos municípios brasileiros clubes, por exemplo, né? Que às vezes são muito subutilizados, porque de segunda a quinta-feira praticamente eles ficam esvaziados. Como criar uma agenda e uma sinergia do poder público com essas instituições para que esses espaços eles sejam disponibilizados para uso dos estudantes da escola pública? Agora, mais do que isso, nós temos muito potencial humano, não é? Nós temos muito potencial de organizações que têm expertise no trabalho com criança e adolescente, no trabalho com juventude, e a gente precisa também, num desenho da educação integral, criar campos para que essa sinergia ela aconteça. E aí, nesse sentido, o gestor ele é fundamental. E fazer um diálogo também que permita, muitas vezes o diretor da escola, ele localiza uma instituição e ele percebe que ele sozinho não vai conseguir fazer essa articulação. Ele tem que ter um ponto, né, na secretaria, para que possa dialogar, para que possa entrar, fazer uma conversa, para acertar os termos de uma parceria. Se você não cria mecanismos na política pública que dê uma institucionalidade a essas parcerias, isso fica muito instável. E eu acho que não é possível construir uma agenda de educação integral com tanta instabilidade. Tem uma questão, acho que fundamental, no programa de educação integral em Belo Horizonte, que foi o gestor municipal, e aí o gestor municipal não só a Secretaria de Educação, mas do prefeito ao gestor da política social, aos gestores das áreas urbanas, criar um envolvimento para a agenda e para o desenvolvimento da agenda da educação integral. E a sociedade civil. Então, em Belo Horizonte, para desenvolvimento do programa Escola Integrada, nós conseguimos 3 instituições de ensino superior que foram parceiras do programa. E essas instituições desenvolveram uma série de cursos e oficinas a ser ofertadas para os alunos das escolas municipais. Nós tínhamos mais de 200 organizações não governamentais, parceiras do município, na agenda da educação integral. Nós conseguimos aprovar uma lei municipal que garantia aos clubes da cidade um desconto no IPTU para aqueles clubes que abriam suas portas para os estudantes das escolas públicas. E eu gosto muito de falar disso porque eu falo que quem nasce em Belo Horizonte, como não tem praia, nós temos um banzo, né, de nadar. Então, se você nasce em Belo Horizonte e é pobre, então você não tem acesso à piscina. Então é muito difícil, a não ser quando você faz 18 anos e aí você pode fazer aula pelo Corpo de Bombeiros. Então, essa era uma grande questão. E as escolas não tinham piscina. Como fazer para garantir o acesso dos estudantes, né, a possibilidade de práticas esportivas, acesso aos clubes? Então, essa agenda de isenção de IPTU para os clubes, para que eles abrissem suas portas, né, de segunda a sexta para alunos da rede pública, foi muito importante para que a gente pudesse avançar no desenho da educação integral. Além disso, nós organizamos uma rede com os museus da cidade, uma rede de museus, e os museus, então, eles se organizaram do ponto de vista de pensar em que o seu acervo dialogava com as áreas de conhecimento desenvolvidas na escola. E eu fico pensando que não é possível você, como poder público, fazer num curto espaço de tempo, se você não tiver esse olhar para aquela potencialidade que existe na sua cidade, no seu município, que muitas vezes ela não está instalada na escola pública, né? Às vezes ela está instalada até numa outra instituição pública, como um centro cultural. Mas essa expertise precisa dialogar com a escola. E esse aluno da escola pública precisa acessar, né, vamos dizer assim, esse capital cultural que está ali colocado.
Eu quero, só para concluir, falar um pouco da avaliação, né? Nós fizemos em vários momentos do programa a avaliação sobre a sua efetividade, e uma das coisas importantes numa avaliação que foi realizada pela Fundação Itaú Social e pelo CDPLAR, que chamou muita atenção sobre a avaliação do Programa de Educação Integral em Belo Horizonte, foi um certo transbordamento da agenda da educação integral. Então, as crianças de um determinado bairro, né, onde você tinha um programa Escola Integrada em curso, as crianças, mesmo as que não estavam diretamente vinculadas ao programa, elas acabavam se beneficiando da agenda do programa. E isso foi uma coisa que nos deixou inicialmente bastante surpresos, inquietados, mas assim, e nos chamou a refletir. É claro que se um centro cultural ele começa a construir uma agenda para a infância, por exemplo, né? É claro que todas as crianças daquele bairro, daquele território, vão se beneficiar daquela agenda. O fundamento do programa Escola Integrada em Belo Horizonte foi trabalhar um conceito, né? O conceito da cidade educadora, do município educador, e que aqui na CECADI a gente trabalha com o município educador sustentável, né? Como é que você coloca toda a agenda e todo o esforço dos gestores públicos, das diferentes instituições públicas e da sociedade civil, né, para garantir um maior desenvolvimento de crianças e adolescentes no seu município e na sua cidade.